Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Você está bem? Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia. Nós vamos no livro do Gênesis, capítulo 12. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém que está aqui hoje, a primeira vez que está vindo aqui? Você nunca veio, é a sua primeira vez. Que bênção, tem algumas pessoas aqui, outras ali. Dê um aplauso ao Senhor Jesus para essas pessoas. Sejam bem-vindos. Isso aqui é o lugar onde o Espírito Santo governa. Amém? O apóstolo Jonatas, o pastor sênior e local aqui dessa casa, junto com a pastora Andressa, estão lá no Panamá fazendo encontro de pérola. Tem alguns panamenhos se tornando uma pérola preciosa para o reino de Deus. Amém? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Só isso mesmo. Feche os seus olhos, vamos orar. Se você pode, ora comigo agora. Se concentre. Eu queria pedir para você ficar atento ao que Deus vai falar conosco nessa manhã. Se você se esforçar, eu te garanto que, irmão, a sua vida não vai sair, você não vai ser a mesma pessoa, os seus resultados não vai ser a mesma, a sua vida não vai continuar sendo a mesma. Lucas, minha vida tá boa demais, irmão, vai melhorar então. Lucas, minha vida tá um caos, então há uma nova Gênesis para você. No meio do caos, uma palavra liberada, começa do nada, tudo começa a ser feito. E no final do dia ele vai falar: o que eu fiz foi bom. Você crê nisso? Até o final desse dia, se você receber essa palavra no Espírito, Deus vai dizer para você: o que eu fiz na vida dele foi bom, foi muito bom o que eu fiz na vida dele. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos uma vez mais essa atmosfera em concordância com os meus irmãos que estavam cantando, com o meu irmão que abriu o culto, com a diaconisa Edilane, com o evangelista Eric. Senhor, nós selamos esse ambiente com a tua presença, com a tua unção, Senhor. Eu sinto a tua presença nesse lugar. Eu sei que o Senhor nunca nos abandona de mãos vazias, apesar de nós virmos para nos entregar. Mas o Senhor é tão misericordioso e tão abundante, Senhor, no seu fazer, que o Senhor nos despede, Senhor, com um novo decreto, com uma nova palavra, com um novo destino, com um novo norte para a nossa vida. Por isso eu te peço, sela essa palavra no nosso coração, Espírito Santo. Nós selamos esse ambiente, nós guardamos esse ambiente com a tua unção, protegemos ela com a tua presença, Senhor. Que os seus anjos ministradores venham trafegar no meio da igreja, entregando mensagens e recados de forma singular ao coração de cada um, à vida de cada um, Senhor. Nós queremos entrar na história que o Senhor escreveu para nós. Descortina, revela para nós o teu querer e o teu efetuar em nosso favor. Tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Obrigado pela tua presença, Espírito da verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca faltou em uma reunião. Obrigado porque o Senhor tem a primazia nessa casa ainda, Senhor. Nós ainda nos rendemos ao teu senhorio e à tua vontade, Senhor. Nós ainda somos sujeitos, Senhor, ao teu efetuar. Nós não nos moveremos, como disse Moisés: se a tua presença não for, nós também não queremos nos mover, Senhor. Nós nos movemos mediante a tua nuvem, a tua palavra. Por isso nós pedimos, Senhor, faz mais uma vez nessa manhã. Está pedindo uma igreja, Senhor, que é apaixonada por ti, Senhor. A tua noiva clama: faz mais uma vez. Em nome de Jesus. Você que crê nisso, diga amém. Pode dar um aplauso ao Senhor, tomar o seu lugar, ficar à vontade. Sabe, queridos, tem uma presença poderosa de Deus aqui. Eu sinto que Deus vai nos fazer romper hoje com algumas limitações que nós temos, que nós possuímos. Sabe quando alguém está preso muitos anos em algumas circunstâncias? Aí vem o alvará, vem uma ferramenta que te traz liberdade, irmão. Eu sinto que é isso que Deus vai fazer hoje. Mas eu sinto que não é algo comum, é algo sobrenatural que vai acontecer. Eu conheço a presença de Deus, irmão, eu conheço. Sim. Baixou camas, aramas. Omasu e aramaia, socamas. Tem pessoas que Deus vai mudar o seu quadro hoje clínico.
o seu quadro clínico psiquiátrico. Você não vai ser mais um depressivo. Você vai sair daqui curado hoje. Lucas, mas tem terapia, Deus usa psicólogo, mas a palavra dele também é suficiente. Ele não precisa terceirizar o que ele precisa fazer. Se você crê hoje, irmão, meu irmão e minha irmã, hoje o teu quadro muda. Você vai voltar no psicólogo, ele vai dizer o que você tem. Você vai dizer, fui no culto, encontrei o mestre dos mestres, o médico dos médicos. Ele liberou uma palavra, ele falou da minha vida, mudou a minha vida, mudou minha família. A situação que eu estava um caos, agora tem luz. Oh, massora lamas. Obrigado, Jesus. Ecamaçocamas. Decretos vão mudar nessa manhã. Você crê nisso? Diga amém. Queridos, nós acabamos de ler uma palavra. Talvez essa palavra muito conhecida no meio cristão. Lucas, eu estou aqui a primeira vez, não sou cristão, estou aqui só visitando. Mas nós estamos falando do chamado de um homem chamado Abraão. Na verdade, Abrão. A Bíblia vai dizer no versículo anterior que o seu pai tinha acabado de morrer. Eles saíram da terra dura dos caldeus, estão passando por Harã. Ele perde seu pai. Então penso que ele estava talvez num processo de luto. Só que no meio desse processo doloroso, uma palavra vem à direção a ele, dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão, ele é um pilar, irmão, do cristianismo. Ele não é sobre ele que é edificada a igreja, e nem sobre Pedro, mas ele talvez é um dos personagens, um dos homens, irmão, que tem sustentado o cristianismo até hoje. A grau ponto que, irmão, não só no cristianismo, ele é o pilar de 3 religiões. Abraão, ele é o pilar do islamismo, ele é o pilar do judaísmo, ele é o pilar do cristianismo. Através desse homem, 3 religiões distintas foram instauradas, inauguradas, e esse é um chamado que Deus faz para a vida de Abraão. E eu quero me basear um pouco no que Flávio Joséfo vai dizer, e Flávio Joséfo vai dizer que ele vem de uma família idólatra. Seu pai era um fabricador de ídolos, e Flávio Joséfo vai dizer que em um período da sua vida o pai dele falou assim: olha, eu tenho que sair, eu tenho que resolver algumas coisas, Abraão, fica aqui, cuida dos ídolos. E de repente um homem chegou e falou assim: eu quero o ídolo tal. Abraão olhou para ele e falou assim: você quer mesmo? Ele falou: quero. Ele falou: mas você não está vendo que você quer de gesso? Isso, historiadores, um dos historiadores mais confiantes arqueologicamente falando, ele cita essa história. E ele fala assim: eu quero Deus da água. Aí ele fala assim: mas você não está entendendo que a água ela é oriunda da nuvem? Então eu quero Deus da nuvem. Ele falou: você não está vendo que a nuvem ela se move de acordo com o vento? Mas eu quero Deus do vento. Mas você não entende que o ser humano consegue parar o vento? Ele falou: então eu quero, que Deus que eu quero? Então ele falou assim: tem um Deus que criou os céus e a terra. Então eu estou falando de um homem, irmão, que desde a sua infância ele parece que tem um chamado pelo eterno. Embora está dentro de uma família idólatra, de uma casa idólatra, ele não se conforma em viver a mesma coisa que a família dele vivia. Por quê? Porque Abraão foi chamado para ser alguém diferente, irmão. E Abraão parece muito com a história de alguns de nós que estamos aqui. Talvez você está vivendo o mesmo ciclo que os seus pais viveram, que sua mãe viveu, que a sua avó viveu, que o seu avô viveu. E Deus está dizendo: eu te chamei para quebrar ciclos. O Jesus que nós pregamos, ele vem para quebrar paradigmas, irmão. O Jesus que nós pregamos vem para acabar com o protocolo. Eu não sei se você crê, mas o Jesus que nós estamos pregando nesse altar é um Jesus que muda cenários. É um Jesus que ele vem para fazer das coisas incomuns algo poderoso nas mãos dele. Estão dizendo para Jesus: Jesus não pode curar de sábado. Ele está dizendo: eu curo agora. Jesus não pode comer no templo. Ele diz: você não lembra o que Davi fez? Não, eu não vim para viver uma vida comum. Eu não vim para viver paradigmas religiosos. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim para ser refém de um sistema e de um ciclo repetitivo. Eu sou diferente na minha geração. Eu sou diferente na minha família. Eu não sei você, mas Deus não te chamou para você viver a história do seu pai. Deus não te chamou você para viver a história da sua mãe. Deus não chamou você para viver a história da sua avó. Você é indivíduo único. Deus está te chamando hoje para algo poderoso na presença dele.
Gerá voltou, falou: Abraão, e as vendas? Ele falou: pai, vendeu muito bem não. Por quê? Porque o Deus que nós pregamos, irmão, ele não está preso na terra, ele não tem átomo. O Deus que eu creio, irmão, ele não é Deus de pau e de pedra. Salmo 115 vai dizer: o nosso Deus não é um Deus de pau, não é um Deus de pedra. Ele tem olhos e vê, ele tem nariz e cheira, ele tem boca e fala, ele tem pé e anda, e que te torna semelhante todos quantos o adorem. O Deus que eu estou pregando é o Deus vivo. Ele não morreu, ele ressuscitou, irmão. Ele não está no madeiro, ele está no alto dos céus, ele está à destra de Deus Pai. É um Deus vivo, fiel e verdadeiro ainda. Dentro desse cenário, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, o texto vai dizer que ele está em Arã, mas lá em Atos capítulo 7, sermão de cima, vai dizer que em Ur dos Caldeus Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Irmão, essa palavra me pega. Por quê, Lucas? O tema da palavra é: vai além de si mesmo. Olha para alguém do seu lado e fala assim: vai além de si mesmo. Isso, Deus te chama para romper limite, irmão. Não precisa ficar parado, estagnado com a mesma vida, com a mesma história, com o mesmo testemunho. Deus te chama. Tem gente que vai sair daqui hoje rompendo limites, irmão. Tem gente que vai viver uma história única. Vão até te confundir, vai falar: mas o que aconteceu com você? Você está fazendo alguma coisa de errado, não é possível. Não. É que Ele me chamou para viver algo além. Eu não quero viver o padrão. O padrão é muito comum, é muito fácil. Eu me adapto muito rápido com o comum. Eu não quero mais isso. Eu quero viver o que é sobrenatural na presença dEle. A palavra: sai da tua terra, sai da tua parentela. O original vai dizer: Vaiomer el Abraham ler-lerá. Vaiomer el Abraham ler-lerá. A palavra ler-lerá é uma palavra em hebraico. Dentro da cultura do texto vai dizer que vai além de si mesmo. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, chega de ficar parado, estagnado na mesma história da sua família. Chega. Em outras traduções, em outros contextos rabínicos, o texto vai dizer que estava falando: Abraão, segue o seu próprio caminho. O que esse texto ele tem de tão importante, Lucas? Tudo o que muitas das vezes nós passamos na vida cristã. Porque, irmão, a gente fica tão feliz muitas das vezes com coisas tão simples, supérfluas, e Deus está dizendo: eu quero te dar algo além, eu quero te fazer viver coisas além. Só que tem um detalhe: sai do meio da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. São 3 níveis, irmão, que nós precisamos abandonar. E olha, é do maior para o menor. É primeira terra, não é primeira casa do pai, é primeira terra, depois a parentela, depois a casa do teu pai. Quem estuda libertação vai saber que muitas das vezes nós precisamos quebrar algumas maldições que está atrelado a esse tipo de comportamento que vem se repetindo e nos impede de viver coisas sobrenaturais. Que comportamento é esse? Um comportamento social, uma mentalidade brasileira, uma mentalidade corrupta, caída. E Deus está dizendo: rompe com essa limitação que eu vou fazer algo sobrenatural na sua vida. Rompe com a tua parentela. Tradição familiar, irmão. Quantas pessoas não estão presas em tradições familiares? Quantas pessoas se deparam com a palavra, mas continua com aquilo que o pai, com a mãe ensinou? Só que o que o seu pai, com a sua mãe ensinou não tem respaldo bíblico. E muitos assumem até os púlpitos para replicar o que o pai e a mãe ensinou, só que não está escrito. Irmão, ou você vai viver a história que o seu pai projetou para você, ou que Deus projetou para você. Lucas me explica melhor. A história do meu pai era para mim ser um advogado, um primeiro jogador de futebol, não deu muito certo. Aí ele falou: você é bom com justificativas, por que você não estuda direito? Na história do meu pai talvez eu seria um advogado, mas na história de Deus eu seria um ministro do evangelho. Na história da minha mãe, não casa não, está muito cedo. Mas na história de Deus, vou te dar um casamento, vou te dar 2 filhos, e a tua família vai viajar para as nações pregando o evangelho.
Você escolhe, ou a história da tua família, ou a história que Deus escreveu para você. O salmista vai dizer que Deus nos abençoa na nossa saída e na nossa entrada. O que é isso, Lucas? É mais do que os ambientes físicos. Os rabinos vão dizer que abençoar na saída e na entrada é quando você sai do ventre da sua mãe, Ele já te abençoou. Ah, alguém para pegar isso aqui, irmão? Tu saiu do ventre da sua mãe, Deus está dizendo, já abençoei a tua saída. E a entrada para onde? A entrada para a vida eterna, já abençoei também. No meio do caminho, evangelho do reino já foi pregado aqui. Eu não vou ficar pastando, eu não vou ficar olhando para o vento, não semeando nada e dizendo nada acontece, nada funciona. Não, Ele já abençoou a minha saída, Ele já abençoou a minha entrada. No meio da trajetória, estou vivendo o sonho dEle, estou vivendo o projeto dEle, estou vivendo tudo que Ele projetou para a minha vida. Alguém para crer aqui, irmão? Então nós precisamos abandonar o ambiente social. Diga social. Irmão, pelo amor de Deus, seja liberto da cultura brasileira, em nome de Jesus. Uma cultura com a mentalidade escassa, miserável. É tão miserável, mas tão miserável que tem gente que vem para a igreja para ver se fica rico. É sério que Deus é a Bradesco para você? É sério que você quer vir para cá só para Deus mudar suas finanças? Deus pode e quer, irmão. Quero ser ousado dizer que Ele quer. Mas quando você se deparar com a glória dEle, irmão, você vai dizer que nada disso tem valor. E precisamos abandonar esse ambiente, irmão. O ambiente de corrupção. Tem gente que é tão brasileiro, mas tão brasileiro, que chega no ministério que dá o jeitinho brasileiro para crescer no ministério. Porque no trabalho foi assim. Você é amigo do chefe para ser promovido. Deu certo, mas aqui não é assim. O jeitinho brasileiro no ambiente espiritual não rola, irmão. Pode ser amigo do pastor, pode ser primo, pai, mãe do pastor, primo do líder, amigo do líder. Se não tiver uma vida com Deus, nunca vai viver a vontade dele. Porque quem promove é Ele, quem faz é Ele, a igreja é dele, a palavra é dele, o ministério é dele. E o reino também é dele. Esse jeitinho brasileiro mata, irmão, a nossa vida. Abandona o ambiente social, abandona o ambiente da parentela, tradições familiares. Ô irmão, isso mata a vida do crente. Quantas pessoas não recebem uma transformação de mente porque aprendeu 30 anos assim, com a tradição familiar, a grau ponto que Jesus tinha que bater na tecla para acabar com a religiosidade do povo. Por quê? Porque vivia uma tradição familiar, irmão. Os fariseus e os escribas pararam para Jesus e falaram assim: Jesus, eles não lavam a mão antes de comer da refeição. Ele falou assim: vocês são tão hipócritas. Sabe por quê? Porque vocês pegam a oferta de Corban, que é para você honrar o pai e a mãe de vocês, vocês entregam no templo, e vocês começam a dizer que tem que abençoar o pai e a mãe, tem que honrar o pai e a mãe para que seus dias sejam prolongados. A hipocrisia de vocês é essa, porque a tradição de vocês é maior do que a palavra. Quantas pessoas, irmão, não prosperam na sua vida por conta dessa miséria, dessa tradição familiar? Lucas, você está falando contra a família? Não, irmão, em nome de Jesus, entenda a mensagem. Eu não estou falando contra a família, eu estou falando contra tradições que não têm respaldo bíblico. Nos impede, nos impossibilita de viver coisas além do que nós imaginamos. Irmão, o reino não é para viver coisas além. Lucas me explica melhor. Mateus 5, 6 e 7. Se alguém te pedir para andar uma milha, você vai andar quantas? Quantas? Se alguém te pedir a capa, dá a túnica também, é ou não é? O que é isso? Fazer além, irmão. Se alguém te der um tapa na face, o que você faz? Irmão, isso é para gente que vive coisas além. Eu não vivo comum. Obedecer o que me mandaram fazer é fácil. Eu quero ver você fazer coisas que ninguém te pedir ainda. Porque o reino é dessas pessoas. Essas pessoas que avançam em vida, irmão. Ah, Lucas, mas você tá achando que eu vou ficar tomando tapa no rosto e eu vou virar outra face? Eu não sou besta. Besta é que fica preso em ressentimento. 30 anos tem que atravessar a rua porque fulano te bateu um dia e você não conseguiu perdoar até hoje. E eu que sou besta porque eu perdi a outra face. Preso com o relacionamento da ex-namorada ainda. O relacionamento, irmão, muda o cenário, mas a realidade é a mesma. Porque está preso em tradições familiares. Ninguém casou, não vou casar também. Aliás, para que casar se eu vou divorciar? Irmão, se o seu pensamento é esse, você está preso ainda, irmão. Eu não estou nem aí para o tamanho, para o número de divórcio.
eu tenho uma palavra que me norteia, e a Bíblia vai dizer que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja, se entregou e morreu por ela. Por isso meu casamento dá certo, tem respaldo da palavra. Se não faltar amor para ela, não tem divórcio, irmão. Agora, se eu estou preso nas tradições familiares, irmão, eu não rompo. Não tem como eu produzir coisas no reino de Deus. O terceiro nível: sai da casa do teu pai. O que é isso? Isso vai falar de uma aliança de sangue. Quantas pessoas estão presas ainda, irmão, numa aliança de sangue que fizeram? A Bíblia diz: deixará o teu pai e a tua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só. No casamento tem gente que não conseguiu deixar o pai e a mãe ainda, irmão. Quem que falou ao teu coração? Sua esposa? Não, a minha mãe. Não, que minha mãe falou. Irmão, rompe com o cordão umbilical. Está na hora de você viver o que Deus tem preparado para você. A tua família agora tem a cultura com a sua identidade, não da tua família que passou. Na tradição familiar que eu vi, irmão, era normal você ofender o filho. Na minha casa isso não acontece, porque eu decidi romper com esse ciclo. Agora, se eu não rompo com esse tipo de ciclo, com pactos de sangue, irmão, tem gente que está preso ainda no primeiro relacionamento. Paz, meus irmãos. Tem gente que está preso no primeiro relacionamento que deu errado. Até hoje não conseguiu se relacionar com ninguém. Por quê? Porque não conseguiu romper com esse primeiro ciclo, com o pacto de sangue. Aí até hoje não casou, está tentando casar, irmão, está preso nos relacionamentos. Tenta o relacionamento, não dá certo. Tenta outro relacionamento, não dá certo. Por quê? Porque está preso com o pacto de sangue. E Deus quer te libertar desse cativeiro imundo, porque Ele quer te dar um futuro profético nas mãos dEle. Agora, se eu não rompo, irmão, como viver isso? Talvez você vai se identificar, irmão. Você vai perceber que você está frustrado porque você está procurando ainda o seu primeiro namorado lá na época da escola. Irmão, passou. É ciclo que você tem que deixar para trás. Foi aprendizado, foi pedagógico. Você aprendeu, não aprendeu? Agora é um outro estado, é outro patamar, outro nível de palavra, outro nível de maturidade. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Que terra é essa? A que eu vou te mostrar. Mas como que é, Senhor? Eu vou te mostrar ainda. Quem já viveu isso aqui, irmão? E Deus não falou o que ia fazer, Ele só falou para você deixar. Quem já teve essa experiência aqui sabe do que eu estou falando? Deus fala, deixa. Você fala, mas vai ser o que agora? Ele fala, só deixa. Por quê? Porque no meio do caminho eu vou desvendando para você o que vai ser. Mas mas a que nível que Ele vai revelar? Ao nível que você abandona. Lucas, eu estou tentando abandonar assim, mas eu não tenho clareza, eu não tenho muita certeza. Bem-vindo, o justo viverá pela? Não é pelo que eu vejo, é pelo que eu ouço. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então logo, se eu não tenho a coragem de abandonar, como que eu vou ter a coragem de entrar no ambiente da promessa que Ele preparou para mim? À medida que você deixa, à medida que você avança, irmão, à medida que você abandona, é o nível que Ele vai desvendar o seu futuro para você. Agora eu não tenho coragem de abandonar algumas coisas, irmão. Tem gente que não conseguiu abandonar a roda dos amigos até hoje. Como que você quer viver um futuro profético se você não teve coragem de deixar ainda? Não teve coragem de deixar a parentela, não teve coragem de deixar alguns costumes, algumas tradições antigas da minha e da sua vida. Como que nós vamos poder avançar nesse lugar? O Senhor está falando para ele, Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão. Senhor, mas como que é? Deixa que eu te conto no meio do caminho. Tem alguém que está preparado para isso? Irmão, só para você entender o nível do que é isso. Deus falou para mim assim, vou fechar a porta de emprego que você está, 9 anos na empresa. Senhor, mas vai ser o que agora? Deixa. Não, mas Senhor, como que vai ser? Eu tenho... Deixa. Não, mas deixa. E eu posso testemunhar para você, irmão, eu nunca produzi em 6 meses o que eu fiquei 9 anos naquela empresa, tentei produzir. 6 meses, irmão. De agosto para cá, eu já produzi 4 cursos, e-book, já produzi, já escrevi livro. O que eu não fiz em 9 anos, eu fiz em 6 meses.
quê? Deixa. Vai abandonando o que eu vou revelando. Vai tirando aquilo que é pedra de tropeço do seu caminho. Eu vou te mostrar. Abraão, fica tranquilo, Abraão. O teu futuro está nas minhas mãos. O que eu tenho para você está nas minhas mãos. Só deixa, só abandona. Dá um passo de fé e você vai ver. Eu engrandecerei o teu nome. Os que eu vou abençoar, os que te abençoar. E vou amaldiçoar os que te amaldiçoar, Abraão. O que nos impede, irmão? Conversa comigo, fala a verdade. O que nos impede, irmão, de ir para esse lugar? É porque muitas das vezes a mudança, irmão, ela incomoda. Incomoda ou não incomoda, gente? Deus fala assim, eu vou mudar tudo. Deus fala, mas agora, Senhor, está tudo bom. Mas o que Deus está falando para Abraão é justamente isso. Eu vou te levar para um lugar, para uma jornada desconhecida. Você não vai viver a história do seu pai. Você vai criar a tua própria trilha, irmão. Ô irmão, pelo amor de Deus, recebe essa palavra. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos se você crê nisso. Se você recebe, abre o teu coração. Mas você vai ser protagonista da sua própria história. Vai parar de andar de rabeira na história dos outros. Você vai parar de contar testemunho alheio. Você vai parar de contar o que Deus fez na vida do outro. Você vai dizer, Deus fez na minha. Eu estou vivendo a minha história. Eu estou seguindo o meu caminho. Eu tenho um novo rumo e um novo destino para a minha vida. Eu estou andando no caminho do Senhor. Estou vivendo o projeto dele para a minha vida. Coloca aqui o versículo 1 do capítulo 12, por favor. Eu preciso ler isso aqui, irmão, porque quando eu leio, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, ou seja, abandona o teu passado. Irmão, em nome de Jesus, você não vai sair correndo, fugindo com medo do seu passado. Eu preciso falar isso para alguém. Talvez você está dizendo, Lucas, eu era um monstro no meu passado. Eu era alguém terrível no seu passado. Você vai sair do seu passado, mas não vai ser fugido. Vai ser dizendo, eu era mesmo uma vergonha, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele me tirou daquele lamaçal. Você nunca mais vai ter vergonha, você vai ter orgulho do seu passado. Mas eu fui preso, mas foi pedagógico, você aprendeu. Nunca mais você fez coisa errada. Deus te libertou daquele cativeiro. Deus começou a escrever uma história linda para a tua vida, irmão. Você não vai sair fugido do seu passado, ele não vai te assombrar mais. Pode deixar, por favor. Durante a minha vida inteira, eu sempre tive um problema, irmão, com o pecado, com o relacionamento, nunca deu certo, irmão. Aí eu casei. Aí de vez em quando tem uns incircuncisos que querem jogar meu passado na minha cara. Lembra quando você fazia isso? Lembra quando você fazia aquilo? Lembra? Aí eu falei, ei, meu passado já passou. Ficou na cruz, quem foi pro encontro sabe do que eu estou falando. Taquei fogo no meu passado. E agora você tem o que? Agora eu tenho orgulho do meu passado, eu não tenho mais vergonha dele. Mas você fez coisa terrível. Não é orgulho do que eu fiz, é orgulho de onde ele me tirou. É orgulho do milagre que ele fez na minha vida. Ô Lucas, mas você era um nojento, você era um mulherengo. Era. Hoje eu sou pai de família. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu tenho um casamento blindado com o sangue do Cordeiro. Na minha casa pessoas são salvas. A minha esposa é evangelista. Os meus filhos são profetas do Senhor. Eu não tenho vergonha. Deus me tirou de lá. Deus me tirou de lá, irmão. Sai da tua terra, abandona o teu passado e vai. Vai para a terra, Abraão, vai para a terra, Abraão. Caminha, faz esse seu trajeto. Cria o teu próprio caminho, mas eu vou te dar um conselho. Não olha para trás. A palavra em hebraico é justamente essa. Você vai trilhar um caminho, mas você não vai olhar para trás. O teu caminho é sem pegada. O teu caminho você não vai deixar pegada. Por quê? Porque se você olhar a pegada, você vai falar, eu sei de onde eu saí, eu quero voltar. E Deus está dizendo, da onde eu te tirei, você não volta mais. Do caminho que eu estou trilhando para você nunca mais vai voltar. Alguém para crer nisso aqui? Lucas, eu estou numa guerra com a minha carne. Eu estava querendo voltar esses dias, e o Eterno está liberando uma palavra para você. O caminho que eu tenho para você não tem caminho de volta. Eu estou apagando as pegadas que você deixou. É um caminho que o seu final é a eternidade. Nós só vamos parar quando nós nos encontrarmos com Ele. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Eu vou te mostrar um novo lugar, Abraão. É um lugar lindo. É a nova Canaã, tem 7 frutos lá, tem gigante, tem tudo isso, mas a terra é tua, Abraão.
Não tem pegada, irmão. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: não tem pegada. Já viu? Quem é da moda antiga sabe. A gente fazia umas trilhas, pastor Agnaldo, a gente começava a pegar aqueles montes de migalha e começava a colocar no meio do caminho, é ou não é? Coloca no meio do caminho, porque quando a gente chegar no destino final, a gente vai falar: quando a gente voltar, é só olhar para as migalhas. Quem já viu isso em filme? Quem já viveu isso aqui sabe do que eu estou falando? É ou não é assim, gente? Deus está dizendo: eu vou arrancar as migalhas. Você não vai voltar, pode ficar tranquilo. Seu caminho só tem... é equipado, irmão. É ir sem direito de retorno. Alguém para crer nisso aqui? Irmão, você vai ir, você nunca mais vai voltar. Lucas, mas e se um dia eu cair? Você não vai cair, irmão. Pode ficar tranquilo, pode tropeçar no meio do caminho, mas a mão dele vai te levantar e ele vai dizer para você: estou com você, pode ficar tranquilo. Abre Mateus 14, por favor. Mateus 14. Olha para alguém e fala assim: não vai deixar pegada. Guarda isso, irmão, não vai deixar pegada. Eu quero ler um texto com você. 14, 22, por favor, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, fossem diante para o outro lado, e quando se despedia da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. Deixa eu só contextualizar para você. Acabou de ter um milagre, irmão. Multiplicação dos pães e dos peixes. Tem dois tipos de multiplicação. Tem um que sobra 7 cestos, tem outro que sobra 12. Essa aqui é que sobra 12. Jesus acabou de fazer um milagre. Ele está falando assim: ó, vai para o barco, entra no barco que a gente vai atravessar para o outro lado. Eu louvo a Deus, irmão, porque eu falei: Deus, confirma essa palavra no meu coração. E nós começamos a cantar aqui sobre justamente uma canção que fala sobre isso, que se a tempestade começar a vir, nós vamos olhar por cima dela. Eu digo: Senhor, obrigado. E o texto vai dizer que Jesus ele despede a multidão come e ele fala para os discípulos: ó, agora vai para o barco que eu vou orar. Nas entrelinhas, eu posso contextualizar aqui. Ele falou: eu vou abandonar vocês um pouquinho com vocês mesmos. Por quê? Porque o trajeto para nós entrarmos no ambiente da promessa é justamente esse, irmão. Quantas vezes Deus não falou com você e você fala assim: nossa, mas parece que Deus abandonou? É ou não é, gente? Você sai todo empolgado do culto: Deus vai fazer, aí manda um sinal aqui, manda um sinal lá, mas de repente seca a fonte. É assim ou não é? É Jesus dizendo: eu vou ficar tranquilo, daqui a pouco eu apareço, mas quando eu aparecer, eu não vou aparecer de uma forma comum, eu vou aparecer de uma forma sobrenatural. Pode ficar tranquilo. Mas qual que é a questão? O que eu quero ensinar aqui com você? É que o caminho do cristianismo é esse. Irmão, Deus vai falar algumas coisas na sua vida que de repente Ele vai falar: vou ter que te abandonar um pouco. E não é porque Ele não te ama, é para tu aprender a depender dEle para sempre. Irmão, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1 que tem muitos homens que eles já estão dados ao pecado. Muitos homens que já se entregaram às imundícias desse mundo, criaram ídolos para si, são coniventes com o pecado. E a Bíblia vai dizer que Deus os entregou às suas próprias paixões. Irmão, não existe nada pior do que Deus te entregar para você mesmo. Não existe nada pior do que Deus te abandonar com você mesmo, porque você sabe que eu e você é um monstro. É ou não é, gente? A gente é máquina de fazer coisa ruim ou não é? Lucas, mas eu sou crente. É, mas meu cérebro não é. A minha alma não é. O meu espírito é, e é Ele que governa. Mas se não tem Ele, o Espírito de Deus não está, irmão, a gente só maqueia coisa ruim. Aí Deus está dizendo: eu tenho que te abandonar um pouco, muitas das vezes, porque eu quero surpreender no meio do caminho. É só para você entender que sozinho você não consegue. Talvez você está dizendo: Lucas, minha vida está um caos, parece que eu estou abandonada. É Deus dizendo para você: está vendo? Você não sabe cuidar de você mesmo, você precisa de alguém para cuidar de você. Quantas vezes isso não acontece com a nossa vida, irmão? A gente fala: parece que eu estou sozinho aqui. Uma solitude ministerial. Lucas, isso acontece só comigo? Não, comigo também. Isso acontece direto, irmão. Você ora, não sente nada, vem para o culto, parece uma estátua. É só eu? Ah, tá. Achei que era só eu, irmão. É Deus dizendo: cara, tá vendo, sozinho você não consegue. Aí sabe o que Ele faz? Estou te esperando naquele mesmo horário, naquele mesmo local.
Aí você começa a dizer: Deus, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor, eu não estou sentindo nada, a minha vida está um caos, eu preciso da sua... É um desespero pela presença de Deus, irmão. Aí de repente parece que a vida entra em você. Aí você fala: uau, graças a Deus voltou, estou pronto para a próxima. É o que Jesus está fazendo com os discípulos, nas entrelinhas, é o que Ele está fazendo com os discípulos. Vai ficar sozinho agora. Talvez você está passando essa fase. Aí você está reclamando do patrão, reclamando do parente, e Deus está dizendo: é eu que estou te esperando, foi eu que te abandonei com você mesmo. Não, não é o demônio, não é sua carne, sou eu. Só para você ficar um pouco mais desesperado e correr na minha presença. Só para você entender que você é independente. Você estava com um salto muito alto, você estava sonhando demais. Você recebeu uma palavra e já estava achando que era melhor que os outros. Você começou a viver algumas coisas no ministério, você já está achando que é o cara. Tenho que te abandonar um pouco. Você vai para o culto, não vai sentir nada. Você vai orar, não vai acontecer nada. Estou te abandonando um pouquinho. Lucas, mas isso é bíblico? É. Ele estava no Calvário e ele dizia: Deus meu, por que me desamparastes? Mas ali, Lucas, ele estava com a multidão de pecados. Sim, estava. Mas Deus estava dizendo: eu preciso te abandonar um pouco, porque quando eu começar a voltar à tona, quando eu voltar para o cenário da promessa, não vai ser com o milagre descendo do Calvário, vai ser com o milagre subindo do sepulcro. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus, irmão? É assim que Ele aparece, te abandona um pouquinho, mas de repente vem um grandão da Galileia dizendo: estou aqui de novo. Eu só precisava de você clamar pela minha presença, eu só precisava que você corria para os meus pés, para eu continuar fazendo aquilo que eu comecei a fazer na sua vida. 14:23, por favor. Subiu ao monte para orar. Ele estava sozinho ali, ele estava orando o Senhor Jesus. Verso 24. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmão, o vento era o quê? O que era o vento? Então eu estou falando de um cenário que Jesus, o barco já está longe. Ou seja, eles já estão alguns quilômetros longe da presença de Jesus. E o vento contrário. Eu estou longe da presença e ainda minha vida está um caos. Será que pode acontecer alguma coisa boa nesse cenário, irmão? Jesus está dizendo: eu vou surpreender. Mas olha para o texto. O vento era? Tinha vento ou não tinha? Verso 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima. O vento era contrário, já era madrugada. Pensa, irmão. Aí você vê um homem com uma túnica branca aparecendo no meio da água. Aí você vai dizer: é Jesus. Primeira coisa que você vai gritar: é demônio. É um espírito perturbador das 3 da manhã. Sim ou não? Os discípulos tiveram a mesma sensação. De madrugada, sem Jesus e longe da presença dele. É nesse cenário que ele começa a fazer coisas sobrenaturais. Versículo 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram e diziam: é um fantasma. É claro que é um fantasma, irmão. É claro que é um espírito perturbador. Quem vai crer que é Jesus? Não esqueci. Eu estou falando das pegadas, ok? Não vou chegar lá ainda, calma. Os discípulos andando sobre o mar se assustaram dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Por que eles acharam que era fantasma, irmão? Eu posso dar minha interpretação? Lucas, cada um tem sua heresia, eu tenho a minha, irmão. Eles acreditaram que era uma fantasma porque não tinha pegada no mar. Porque o caminho do Lech Lechá é esse. É alguém que anda por cima das águas e não deixa pegada. Mas quando ele chega surpreendendo.
Não, duas pessoas creram e entendeu. O que eu estou querendo dizer é que o caminho que você vai traçar é o mesmo caminho que Jesus traçou. Você vai andar por cima das águas, é no meio do caos, é no meio do nada, é abandonando a parentela, é abandonando muitas das vezes os cenários improváveis, mas é andando dizendo, eu vou andar sobre as águas, mas eu não vou deixar pegada. Quem quiser me acompanhar, que acompanhe de perto, porque se ficar uns 2 palmos para longe de mim, já não vai me enxergar mais, porque eu não vou andar na presença dele, eu não vou correr na presença dele, eu vou voar, eu vou andar por cima das águas no ambiente da promessa. Eu posso não ver direito, mas a voz dele eu conheço. Versículo 27, eles estão com medo, eles estão dizendo aí Jesus porém falou algo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. É no meio do caos, é no meio da tempestade, é no meio do abandono, que tem alguém dizendo, Senhor, e ele está dizendo, não temas, cheguei. Mas cheguei como? Cheguei andando com outro navio? Não, cheguei andando por cima das águas. Não, Senhor, mas é que tem Poseidon nas águas. Poseidon está debaixo do meu pé. Eu ando por cima das águas. Não tem outro Deus além de mim. Não tem outro Senhor além de mim. Eu sou o Senhor. O que o texto está deixando claro para mim e para você é que muitas das vezes eu preciso corrigir minha visão para poder viver aquilo que Deus projetou para a minha vida. Eu preciso, irmão, compreender. Irmão, olha para mim, pelo amor de Deus, escute o que eu quero te dizer. De onde que eles tiraram essa ideia de que era um fantasma, sendo que eles acabaram de vir de uma multiplicação, eles acabaram de vir de um cenário de milagre, eles não estão no caos. Naquele momento, um cenário anterior, eles eram os caras, multiplicaram pão, multiplicou, e agora estão achando que é demônio, estão achando que é Poseidon, que é fantasma, não creram quem é Jesus de fato, não compreenderam quem é o mestre e Senhor deles. É um fantasma. Qual que é a questão, irmão? A questão aqui, versículo 28, vamos lá. Respondeu Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Sempre tem um Pedro no meio do discipulado, né, irmão? É meio precipitado, mas ele crê no sobrenatural. Ele responde antes de todo mundo, ele toma decisão antes de todo mundo, mas ele vive milagre, irmão. Senhor, se é você mesmo, por quê? Porque ele falou, eu não estou vendo direito, está no meio da madrugada, tudo escuro, eu só estou vendo um vulto em cima das águas, mas se é o Senhor mesmo, deixa eu viver esse milagre com você então. Só que se tu pedir para viver milagre, irmão, se prepara, você tem que ter disposição para andar por cima das águas. Não, se você quer viver milagre, você tem que ter disposição, irmão. Se você está orando de verdade, de fato, você tem que ter disposição para andar, para sair do barco. Todo mundo olhando, versículo 29. E disse, vem Pedro. Pedro descendo o barco, andou sobre as águas para ter com Jesus, versículo 30. E sentindo o vento forte, é isso que nos impede, irmão. O vento já estava lá, estava ou não estava, gente? A gente não leu que já vento forte? Qual o problema? Que ele sentiu. O problema é que ele viu o vento. Claro que é uma metáfora, não dá para ver vento, mas aí você está compreendendo o que eu estou querendo dizer. Ele conseguiu compreender a diversidade. O que isso está querendo dizer, Lucas? Isso está querendo dizer que muitas das vezes o que nos impede, irmão, é que a gente fica maximizando coisas que já estavam lá. Sempre teve problema no casamento, sempre teve essa mesma guerra. Veio para a luz de Cristo, viveu um milagre e começou a olhar o problema que sempre esteve lá e agora está querendo divorciar. Irmão, esse vento já estava aí. Veio para a igreja, ele sabe que todo mundo é pecador, todo mundo precisa ser santificado. Aí ele veio para o culto, viu o erro do fulano, vou sair da igreja. Irmão, esse vento já estava aqui. O problema é que você está olhando mais para o vento do que para o mestre. O problema é esse, que você está maximizando coisas que não devem ser maximizadas. Irmão, sabe por que Davi, ele enfrentou Golias, e ele não teve medo de Golias? Sabe por que ele venceu Golias? Porque ele conhecia do Deus dele, não conhecia de Golias.
Eu não quero saber esse diagnóstico, eu não quero saber desse divórcio, eu não quero saber das circunstâncias contrárias, eu quero saber quem é que está me chamando. E se é Ele, o vento já estava lá, a circunstância já está lá, mas eu continuo fixando os meus olhos nele. Pode bater vento, pode vir tempestade, pode vir demônio, eu continuo olhando para o autor e consumador da minha fé. O problema é esse, irmão. Eu quero fazer uma apologia aqui, e isso é verdade. Conversei com a minha esposa ontem, eu falei que muitas das vezes a ignorância é o que nos respalda para viver milagre. É ignorância, irmão. Vou te dar um exemplo bem simples. Pensa, minha filha tem 3 anos. Se eu olhar hoje, está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Alguém para falar amém? 7 vezes. Hoje, se eu olhar para minha filha e falar assim: filha, papai está com câncer, sabe o que ela vai fazer? Tá bom. Porque ela não tem noção do que é isso. A ignorância dela respalda ela do medo, respalda ela da ansiedade, respalda ela do temor à morte. O que nós precisamos muitas das vezes é de ser ignorante em algumas coisas. Não, irmão, posso falar ou não posso? Porque tem gente que, irmão, é mestrado, doutorado, doc, PhD em demônio. Aí você pergunta sobre Deus, ele não sabe. Porque o cara só conhece de demônio. A irmã só conhece de demônio. É o inimigo. Ela não vê Deus em nada, só vê o inimigo. Ela vê Jesus andando sobre as águas e fala que é fantasma. Fantasma, está te chamando para viver milagre, você está chamando de fantasma. Conhece algum crente assim? Não, né? É só na Noruega, aqui no Brasil não acontece. Fiquei sabendo que na Noruega lá tem uns crentes assim. Tem gente que, irmão, só consegue ver caos. E como você quer romper se você só vê caos na sua vida? Como você quer romper se você está maximizando Golias? Não, é que irmão, por isso que Deus escolheu Davi. Porque Davi era ignorante acerca dos inimigos, mas ele era alguém que venceu o urso e leão com o poder do Espírito. Quando ele estava no passo do seu pai, ele conhecia milagre. Então, em nome de Jesus, irmão, pelo amor de Deus, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Para de se importar com os gigantes que se levantam na sua vida. Você vai viver milagres sobrenaturais e você vai dizer: Deus que fez isso. Para de olhar o vento. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: para de olhar o vento. Fala assim: o vento já está lá. Não, o vento não subiu quando você andou sobre as águas, ele já estava lá, foi você que ficou olhando para ele. O problema é esse. Até quando, irmão? A nossa ignorância muitas das vezes nos respalda. Não estou falando para não estudar. Eu estou falando para você parar de maximizar demônios, parar de maximizar a enfermidade. Tem gente que fica assim: Lucas, sabe o que é? É que a minha vida está um caos, a minha era financeira. Irmão, ou tu crê que teu Deus é dono do ouro e da prata e multiplica as finanças? Ou você não canta mais que ele é Jeová Jireh? Não, Lucas, é que está um caos na minha família, na minha também, irmão. E eu estou pregando. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo, não a circunstância que se levanta. Mas uma vez vai ficar no chinelo, vou andar por cima das águas. E é isso que Abraão está falando. Vai para um caminho e não deixa pegada, irmão. Lerrar é isso, vai para o seu próprio caminho. Você não vai ser mais protagonista, não vai ser mais coadjuvante, você vai ser protagonista da sua história, irmão. Você não vai mais andar de rabeira, você não vai ficar. Ai, mas, irmão, tem gente que pega ônibus, escute isso. Isso é uma metáfora, mas é uma verdade. Tem gente que pega ônibus, aí muda o do canto do que senta no ônibus. Você está sentando na frente, senta lá no final, lá no outro lado. Aí ele muda a visão, mas está indo para o mesmo destino. Conhece alguém assim? Muda a visão, mas o destino é o mesmo, porque não mudou o destino. Mudou a visão, mas não mudou o destino. O que é mudar a visão? Você estava no mundo, agora você está na presença e já está vendo outra coisa, mas o destino é o mesmo, porque o comportamento não muda. Tem uma outra visão, mas o comportamento é o mesmo. A linguagem é a mesma, o comportamento é o mesmo. Repete a mesma coisa que o teu pai, com a tua mãe, com a tua avó, e não consegue mudar o resultado. Por quê? Porque muda de visão, mas não muda de comportamento. Você tem que descer desse ônibus, irmão, e dizer: eu quero chegar em outro destino, eu quero chegar em outro lugar. Eu não vou conseguir terminar isso aqui, mas amém, vamos lá.
Então nós precisamos vencer, e eu quero concluir aqui, as debilidades da nossa alma, os medos, os caos, porque muitas das vezes quem fala conosco é a alma, irmão, não o espírito. E do tamanho que você pensa, do tamanho que é a sua consciência, é o seu tamanho, o tamanho do seu propósito. O que nos impede muitas das vezes é que a gente prega para todo mundo, menos para a nossa alma. O que Pedro viveu, irmão, foi um déficit na alma. Ele teve medo. Por quê? Porque ele não prega para a alma dele. Irmão, Pedro ele pregou depois do cenáculo, para mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus, mas não teve a capacidade de pregar para a alma dele e falar: medo, confia na palavra. E eu quero pregar para alguém assim hoje, irmão, que você prega para todo mundo, o seu súdito é todo mundo, menos a tua alma. E o que te impede de viver e romper limites é isso, é a tua alma. Deus está falando, você vai além. Alguém pode dizer amém? Mas a tua alma está falando que você é incapaz, e aí? O complexo de inferioridade quer bater na porta, e aí? Eu não consigo, eu não vou. Será que vai até o final? Será que vai dar certo? Será que... Irmão, ou você prega para a tua alma. Eu estou desde o começo do ano pregando sobre isso, irmão, falando sobre alma, falando sobre romper limite, porque já derrubei altar demais. Agora está na hora de pavimentar algumas ruas para a gente passar por cima delas. E uma delas é essa: a linguagem não muda, o comportamento não muda, as sensações não mudam, irmão. Sentimento não é fruto do Espírito para você viver por sentimento. Não é que eu sinto, irmão, ninguém quer saber o que você sente, me perdoa. Ninguém quer saber, não é que eu senti de abraçar, não, irmão, é a sua consciência, é o teu pensamento, é a sua ótica que você tem acerca de Deus. Davi não sentiu de matar Golias, ele matou Golias, porque ele tinha uma consciência sã e equilibrada, sabendo quem era o Deus dele. A questão é essa: do tamanho que for sua consciência, é o tamanho do teu propósito, irmão. O tamanho que você se vê. Ah, Lucas, mas eu vou começar a me achar? Depende, irmão. Se for para eu começar a se tornar uma pessoa prepotente, então para. Mas se for para você ser uma pessoa potente, então vai embora, vai para cima. Porque tem muito impotente camuflado de prepotente. Por quê? Porque sabe que ele é uma pessoa tão prepotente, mas tão prepotente porque sabe que tem um monte de defeito. Aí se esconde atrás do título, se esconde atrás do cargo, se esconde atrás de um monte de coisa. Por quê? Porque mostra a impotência dele. Porque quem tem potência não precisa mostrar nada, só vai. É ler, irmão, vai andar um caminho que Deus trilhou para você, é ser protagonista da sua própria história. Quem lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Uma multidão em volta dela. Ela não podia estar junto com a sociedade. Por quê? Porque a lei levítica era: a mulher que está nos seus dias é impura, não pode estar no meio do povo, não pode estar no meio social. E ela dizia: se eu apenas tocar. O que ela estava fazendo? Estava pregando para ela mesma. Ela estava falando com ela mesma. O que o salmista fala em Salmos 42? Fala justamente isso. Irmão, talvez vai acabar esse culto, você vai dizer: essa palavra não serviu para mim, o Lucas falou nada com nada. Talvez não tenha funcionado para você, mas se você pregar para você mesmo, o teu cenário começa a mudar. Talvez a minha voz não vai chegar no teu coração, mas a tua consciência vai pregar para a tua alma, vai convencer pelo Espírito, e você vai sair daqui diferente. Se eu apenas tocar, eu sei que eu serei curada. O que ela fez? Se rastejou. Por quê? Porque a atitude dela foi conforme o que ela pregou para a alma dela. É isso que eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã. Pregue para você mesmo, que seu público seja a sua alma. A gente prega para tanta gente, mas a gente é tão gatinho no âmbito da alma. Não, Lucas, eu acho que eu não consigo mesmo. É esse diagnóstico que você quer? Então fica com ele, irmão. Não, Lucas, é um diagnóstico de enfermidade. Eu acho que eu tenho medo. Eu também. Então fica com medo. Não tem problema. Mas se você pregar para você, se na tua consciência você for bem equilibrado e você for, a tua mente for refém da palavra de Deus, irmão, você vai ser curado. Porque não depende do pastor. Deus pode fazer por intermédio do pastor, do profeta, da igreja, de um monte de gente, mas depende de você, é da sua fé, da sua crença. O salmista dizia: que saudade de subir para adorar o Senhor, como a corça suspira pelas correntes das águas. Ele começa a cantar Salmos 42, você sabe o texto, e ele começa a dizer que as pessoas começam a falar: onde está o seu Deus?
Aí ele sobe o templo e ele está dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Com quem que ele está falando? Calma dele, irmão. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso Deus. Salmo 103 vai dizer isso: bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. É Ele quem perdoa pecados, é Ele quem sara a dor, é Ele quem restaura a vida do ser humano. Prega para a tua alma, irmão. Você vai viver coisas sobrenaturais. Prega para ela. O tamanho da tua consciência é o tamanho da tua alma. O que fez Elias um fracassado foi isso. Em um momento da sua vida, foi que ele derrubou 450 profetas. Ele fez parar a chuva, fez milagres sobrenaturais, orava e as pessoas ressuscitavam. Mas de uma notícia que Acabe deu, que Jezabel deu, falou: hoje, amanhã, meio-dia, eu quero a cabeça de Elias. Ele se amedrontou. Irmão, você já venceu tanta guerra, você já venceu o caos, você já venceu a crise financeira, você já venceu o divórcio, você já venceu um monte de coisa, já venceu a enfermidade, e você está com medo dessa guerra agora, por quê? Você está com medo do caos agora, por quê? Por que você está temendo agora? Não, Lucas, não, prega para a tua alma hoje. Olha para dentro de você e vai falar: é hoje, nós vamos vencer. Se eu tocar nele, se eu tocar nele, se eu tocar nele, eu vou ser curado. Se eu olhar para dentro de mim e falar: alma, fica quietinho um pouco. Ou ansiedade, fica quieto, vai. Ou depressão, fica quieto, vai. Ou medo, fica quieto, vai. Ou circunstância contrária, ou complexo de enfermidade, fica quieto, eu vou romper limites. Eu não fui chamado para viver coisa normal. Eu fui chamado para viver coisa sobrenatural na presença dele. Ei, ô fantasma, ô vento contrário, eu sei que você está aí, mas pode ficar tranquilo, eu vou andar por cima de você hoje. Ô Golias, ainda hoje a tua cabeça vai estar na minha mão. Ô Jezabel, vou te dar um recado agora, Jezabel: eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado no redemoinho. A tua notícia é falsa. Alma, se aquiete, nós vamos adorar o Senhor. Alguém pode se colocar de pé aqui? Iramamasocarabas, Arabaseca manarabassora labas. Se você crer, você vai ir além, irmão. Vai deixando, vai abandonando, que Ele vai te mostrando no meio do caminho. Sim, o primeiro passo qual é, Lucas? É viver uma vida com Ele, ter uma aliança com Ele. Sim, isso é impossível, irmão. Lucas, meu cenário não é melhor. Eu sei, mas não tem problema. Vale em si mesmo. O teu limite não é esse. Lucas, cheguei no meu limite, não é esse. Tem coisa, você aguenta mais. Você aguenta mais. Tem mais uns quilômetros para rodar ainda. É que você rodou. É que as últimas temporadas foi muita guerra para você. Eu sei disso. As últimas temporadas foi um pouco larga, foi um pouco pesado. Eu sei disso. Você está só cansado da intensidade da batalha, mas você aguenta mais. Você aguenta e além, você aguenta. É que você rodou muito quilômetro nos últimos dias. Aí tem que fazer a manutenção, e Deus te trouxe aqui hoje para isso. Para dizer para você, irmão, que você aguenta um pouco mais. Come esse pão, toma dessa água. Come esse pão, toma dessa água. Porque você ainda vai ungir rei no seu lugar e profeta no seu lugar, Elias. Come desse pão. Não se desespere, irmão. Ei, não tenha pressa para viver aquilo que Deus tem preparado para você. Você não é refém daquilo que o sistema fala. Lucas, já tenho 30 anos, não conquistei nada. Vai no seu tempo, irmão. Vai no seu tempo, vai na sua estação. A tua história é única. Lucas, mas com a minha idade, meu primo já está formado, já está viajando as nações. Não tem problema, porque quando Deus aparecer, Ele não vai aparecer de uma forma normal, Ele não vai aparecer no barco. Quando Jesus aparecer nesse caos, Ele vai aparecer andando por cima das águas. E você vai viver um milagre sobrenatural. Não é o tempo, irmão. Não é o tempo. É a intensidade que você vai viver daqui para frente. Vamos, Abraão. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Lech lechá, sai da tua terra.
mostrar. Eu bem sei o plano que eu tenho preparado para vós. São planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Vai nessa tua força, Abraão. E ó, apaga as pegadas, hein? Você não vai voltar mais não. O caminho que eu vou te levar é uma terra boa. Tu vai dizer, graças a Deus eu estou no campo da promessa. Feche seus olhos agora. Isso.